A vida é um fluxo, ela é um movimento. Como é que a gente sente que a vida é um fluxo, um movimento? Olha, você respira por você? Essa é uma pergunta filosófica. Você pode escolher parar de respirar? Você conseguiria? Não. Então deixa essa pergunta manter aí. O que é a vida? Qual o significado da vida? Deixa ela aí. Então, nós poderíamos dizer que viver é estar nesse fluxo. O que nós podemos escolher, então? Será se nós podemos escolher, se nem respirar nós escolhemos? Acredito que sim. Né? Não foi nos concedida a liberdade de escolher pela fonte criadora? Mas até que ponto nós podemos escolher? Até onde nós podemos escolher? Quais são os limites da nossa escolha? Em relação ao viver, já que a vida é um fluxo, ela é um movimento, nós podemos escolher fluir nele, nos entregar a ele, soltar-nos nele, ou podemos escolher contrair-nos nele. Isso nós podemos escolher. Isso é uma escolha, consciente ou inconscientemente, é uma escolha. Então, o que significa estar nesse movimento de forma fluida? O que significa entregar-nos ao movimento da vida, sem nos contrair nele? Sim, porque o nosso sofrimento, a nossa infelicidade, a nossa dor, acontece porque nós nos contraímos nesse fluxo. Ele segue independente de nós. Nós estamos nele. Ele nos conduz. A questão é até que ponto nós nos permitimos ser conduzidos e até que ponto nós nos contraímos e criamos um caminho próprio, desconectado com esse movimento. Então, viver de forma fluida é nos entregar às experiências da vida, seja ela quais forem. Seja quais forem essas experiências. Como é que nós podemos viver cada experiência? Como é que nós podemos nos entregar a cada experiência da maneira como ela acontece, da maneira como nós a experienciamos? Nós criamos o nosso sofrimento, os orientais nos dizem isso. Quando nós nos apegamos àquilo que nós consideramos bom, satisfatório, e quando nós rejeitamos aquilo que nós consideramos ruim, desagradável, ou que nos causa desconforto. Existe um nível de consciência em nós, que é um nível de consciência imaturo, que é aquela criança que um dia nós fomos. Nesse nível de consciência, nós não suportamos frustrações. Nós queremos nos livrar de tudo que nos incomoda. Então nós criamos um movimento tenso para nos livrar daquilo que nos incomoda e que nos causa insatisfação. Isso nos leva a nos contrair diante do movimento da vida. Percebem isso? Da mesma forma, quando nós vivemos uma experiência prazerosa e tentamos segurar essa experiência, nós também nos contraímos no movimento da vida, porque o movimento é movimento, ele não para, ele é eterno, ele é constante, é um movimento criativo. Então, cada vez que nós tentamos segurar algo que nós não queremos perder, nós não queremos deixar ir, porque consideramos bom, satisfatório, ou cada vez que nós tentamos excluir alguma coisa de nós, nós estamos nos contraindo nesse movimento. E isso vai nos trazer sofrimento, isso vai nos trazer processo de adoecimento, isso vai nos trazer infelicidade. Então, fluir na vida significa viver as experiências. Em alguns momentos, nós vivemos experiências venturosas, maravilhosas, prazerosas, não é mesmo? E elas passam. E eu deixo que elas passem. Olha a respiração.
Tem jeito de você segurar a inspiração ou expiração? Não. Inspiração e expiração. Movimento para dentro, movimento para fora. Expansão e contração. Sempre. Assim é o movimento da vida. Esse é o movimento da vida. Bert Hellinger, nas leis sistêmicas que ele nos trouxe, que ele percebeu fenomenologicamente com tanta sabedoria e que constitui a base do trabalho das constelações familiares. Uma das leis é a lei do pertencimento. Nada, ninguém pode ser excluído da nossa família, do nosso sistema, sem que nós paguemos um alto preço por isso. Né? Nós não podemos excluir nada, nem de dentro de nós, nem de dentro da nossa família. Nenhuma experiência pode ser excluída. Senão nós não vamos estar completos e vamos nos contrair no movimento, no fluxo da vida. Percebem? Então, as experiências, quando nós vivemos essas experiências, elas passam. Porque isso é parte, é condição da vida na Terra. Nada permanece. Isso é duro para nós. Nós tentamos nos agarrar, nós tentamos criar teorias que nos consolam, mas a verdade é, a experiência da vida aqui, ela é finita. A experiência aqui, a vida não. A vida segue o seu curso. Ok? Então, muitas vezes nós vivemos experiências venturosas e elas passam. E nós deixamos que elas se vão. Em alguns momentos, vivenciamos experiências muito dolorosas. Nós também podemos vivenciá-las, porque elas também passam. Então, quando eu vivo cada experiência que a vida me traz, eu fluo no movimento da vida. E ele me conduz ao mar. Porque assim é o fluxo. Assim é o movimento. Sempre. Então, Bert Hellinger, ele tem uma visão da vida dos pais. Não é uma visão, uma percepção que o Hellinger ele percebe. Ele só descreve o que ele percebe. Ele tem uma visão dos pais e da vida extremamente filosófica, espiritual e maravilhosa. Por que maravilhosa? Nós que trabalhamos com esse método, eu trabalho com esse método desde 2004, eu posso ver acontecer. O que acontece quando alguém se conecta com os seus pais, com a sua ancestralidade e com a vida? Acontece um milagre. Então, Bert Hellinger, ele percebeu fenomenologicamente algo maravilhoso em relação a isso. Bert Hellinger nos diz assim, a vida ela vem de muito longe. A vida vem da fonte. Ela vem de muito longe. E ela vem passando por vários casais, porque para ela acontecer aqui é preciso um homem e uma mulher no reino humano, ou um macho e uma fêmea em todos os reinos. A vida vem de muito longe. Ela passou por todos os nossos ancestrais, até chegar aos nossos pais, até chegar em nós. E de nós ela segue adiante. Então os nossos pais, eles não são os geradores da nossa vida. Eles não têm esse poder. Eles são os transmissores da nossa vida. Eles transmitiram, eles passaram ela adiante. Eles disseram sim a esse movimento. Porque essa força maior do que eles levou um para o outro. Aí eu volto a questionar, nós escolhemos mesmo? Até que ponto? Até que limite nós escolhemos? Ou nós não somos envolvidos por esse movimento maior? E escolhemos responder ou não responder, nos entregar ou contrair. Isso nós podemos escolher. Então, os nossos pais, nesse sentido, e todos os nossos ancestrais, eles prestaram um serviço à vida. É importante vocês respirarem nisso, escutarem isso com o coração. Os nossos pais e todos os nossos ancestrais,
Eles prestaram um serviço à vida. E por isso cada um de nós está aqui agora. E eles foram perfeitos nesse serviço. Porque olha a maravilha que está aqui. Olha a beleza que está aqui. Então, o Helg diz isso lindamente. Eles disseram sim. Helg tem uma frase linda. Ele fala, os nossos pais são certos. Não tinham outros melhores do que eles. Pelo simples fato de serem nossos pais. Eles foram designados para ser nossos pais. E eles concordaram com isso. Senão nós não estávamos aqui. Eles se entregaram a esse movimento. E por isso nós estamos aqui. Então, nesse sentido, os pais têm uma função divina. Vocês estão me acompanhando? Essa é a beleza da percepção do Bert Hellinger. Os pais, eles têm uma função que é divina e é universal. Nessa função divina, Hellinger nos diz, não tem nenhum pai e nenhuma mãe melhor do que o outro. Eles são absolutamente iguais nesse serviço. Isso é algo... O que existe de melhor ou pior, de melhor pai ou melhor mãe, é no nível da mente imatura, da mente infantilizada, que julga, porque não pode alcançar uma percepção mais ampla da realidade. Então, os nossos pais, todos os pais, eles são perfeitos, não importa em que condição a vida foi gerada. Detalhe. Esse julgamento é da mente. Não importa se ela foi gerada num casal que se amam, se apaixonaram e planejaram. Não importa se ela foi gerada de um estupro. Não importa se ela foi gerada de um único encontro. Isso não faz diferença. O essencial é a vida foi transmitida. E foi designado que tivesse que ser dessa forma. Isso é humildade. Isso é entrega. Então, não existe pai ruim nem mãe ruim para o serviço à vida, para a função divina deles. Todos são absolutamente iguais. Todos, se uma vida foi gerada e ela está aqui, todos disseram sim e prestaram um serviço. Isso torna os nossos pais únicos para nós. Não importa quem eles foram, não importa quem eles são, não importa o que eles fizeram, eram, são ou deixaram de ser. Isso é o processo de vida deles, é o processo de desenvolvimento deles. Isso não altera em nada o fato deles serem nossos pais e isso torná-los imensamente grandes diante de nós. Bert Hellinger usa essa frase. Ele tem essa frase que nos desafia a nossa vaidade, desafia o nosso orgulho. Eu aprendi a ser humilde com Bert Hellinger na realização desse trabalho. Todo trabalho de cura passa por diminuir-nos no lugar onde nos fizemos grandes e éramos e somos pequenos, para crescermos onde nós realmente somos grandes. Então, Hellinger, ele diz o seguinte, nós estamos na vida. Nós não temos uma vida. Não tem 20 vidas aqui, tem uma vida manifestada em muitos. Olha o sopro da vida, né? O cristianismo usa essa expressão do sopro. É um só, não são muitos sopros, é um. Em muitos. Então, nós estamos na vida. E a vida nos toma a seu serviço. Isso também diminui a nossa vaidade, o nosso julgamento. Hellinger diz, às vezes, algumas pessoas têm um bom serviço, são tomados para um bom serviço. Outras são tomadas para um serviço difícil, mas todos estão a serviço da vida. Então, se nós transcendermos a dualidade que nos coloca, que nos divide entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, entre o melhor e o pior, o certo e o errado, nós podemos alcançar essa dimensão, onde
Todos nós estamos a serviço da vida, de uma forma ou de outra. Então, essa frase, ela nos traz para o nosso lugar pequeno. Né? Nós não gostamos muito desse lugar. Mas esse é o lugar da cura. Esse é o lugar da felicidade. Esse é o lugar da plenitude. É na terra, é no chão, é no pequeno, é no aqui e agora. Não é em nenhum outro lugar. Então, tomar nossos pais e ancestrais em nosso coração significa tomar a vida. Rejeitá-los significa rejeitar a vida. Contrairmos ao seu movimento. Isso nos traz sofrimento, adoecimento, infelicidade e insatisfação. Vejam bem, dentro do que eu estou dizendo agora para vocês, vocês conseguem me acompanhar e compreender que vida e pais é a mesma coisa? Os pais são os representantes da vida. Eles são os representantes da fonte criadora, no aqui e agora da existência. Quando nós rejeitamos os nossos pais, quando nós não tomamos os nossos pais, o que nós rejeitamos, na verdade, é a vida. É diante da vida que nós nos fechamos. Porque os pais só são representantes dela. Eles responderam um sim. Eles prestaram um serviço para que eu estivesse aqui, realizando algum propósito na vida, para a vida, no todo para o todo. Nem esse propósito é tão individual quanto nós acreditamos ser. E os nossos pais me permitiram esse movimento, se entregaram a esse movimento. Então, quando nós rejeitamos os nossos pais, na verdade, nós rejeitamos a vida. Nós rejeitamos o plano da Terra, que traz o incompleto, que traz o imperfeito, refletido no humano em nós. É isso que nós rejeitamos. E ao rejeitar isso, nós perdemos a maravilhosa oportunidade de fluir nesse movimento, manifestando nele a grandeza da vida. Então, Bert Hellinger nos coloca que enquanto representantes da vida, enquanto transmissores da vida, os nossos pais são muito grandes diante de nós. Isso nos coloca num desnível muito grande em relação a eles. Nós sempre vamos ser bem pequenos diante dessa grandeza, dessa função divina e espiritual de ser pai e ser mãe. Então nós vamos ser bem pequenos sempre diante disso. Uma das leis sistêmicas que Hellinger percebeu no inconsciente, na consciência sistêmica, é a lei do equilíbrio. Então Hellinger nos diz que há uma necessidade enorme do equilíbrio na troca entre o dar e o receber na vida. Porém, em relação aos nossos pais, nós ficamos num desnível muito grande. Não é possível equilibrar. Então Hellinger nos diz, os pais dão, os filhos tomam. O verbo é tomar, não é receber. Quando o bebê nasce, ele não recebe o seio. Ele toma o seio, ele busca, ele vai de encontro. Então, quem está em sintonia com a vida, vai ao encontro. Busca, se movimenta, se entrega, deixa acontecer. Na relação pais e filhos, a lei do equilíbrio, ela fica em desnível. Porque os pais dão e os filhos tomam. Enquanto são pequenos, enquanto são adolescentes, depois os filhos seguem e se tornam transmissores da vida, e os pais precisam permitir isso, impulsioná-los a isso. Senão a vida para, o fluxo da vida interrompe. Como é que os filhos equilibram esse desnível do dar e o tomar em relação à vida? Eles crescem e vão transmitir aos próprios filhos, ou através de um serviço à vida, que pode ser através da sua profissão, daquilo que ele realiza na vida, essa abundância que ele tomou dos pais. Aí entra novamente em equilíbrio. Então, a função divina, a função espiritual dos pais, nos coloca num desnível diante do qual nós precisamos nos curvar.
nós precisamos honrar. Esse é o sentido que o Hellig dá a honrar os pais. Curvar-nos diante deles é curvar-nos diante da grandeza da vida que eles são representantes e que nós recebemos como presente, como uma dádiva, a mais preciosa. Isso é saúde, isso é felicidade, isso é plenitude. Ok. Mas nossos pais também, eles são seres humanos, não é verdade? Eles têm a sua história humana, os seus desafios, as suas dores. E nesse nível nós nos magoamos nas nossas relações. Às vezes nós temos memórias doloridas, difíceis em relação aos nossos pais quando éramos crianças, não é verdade? Todos nós trazemos feridas na nossa alma dessa relação primeira, que define todas as nossas relações posteriores. Enquanto seres humanos, os nossos pais têm as suas dores e as suas dificuldades. E nesse nível nós nos magoamos. O que nos adoece, o que nos deixa pobres, é quando o nosso olhar, quando o olhar da nossa pequena consciência olha para eles da dimensão humana, se fecha para eles nessa dimensão, porque ficou magoado, porque nós ficamos magoados e não conseguimos alcançar essa percepção ampla de quem eles são e do que eles representam. Quando nós somos crianças pequenas, nós não temos condição de alcançar essa percepção, porque a criança é sensorial. Criança é aquilo, se as minhas necessidades são satisfeitas, o mundo é bom, meu papai é bom, mamãe é boa. Se as minhas necessidades não são satisfeitas, o papai é mau, mamãe é mau, o mundo é mau. E é esse registro que nós temos nesse nível imaturo. Porque a criança que um dia nós fomos, hoje ela é um nível de consciência em nós. Ela atua através de nós. E essa percepção dos pais, essa visão primeira dos pais humanos, nos leva a nos fechar, nos contrair para eles e para a vida. E para todas as pessoas. Ao fazermos isso, nós deixamos de fluir no movimento da vida. E é isso que nos adoece. Isso porque a vida tem uma lei. A vida é plena, ela é rica, ela é abundante. Quando nós oferecemos à vida o nosso melhor, a vida nos devolve na mesma medida que nós damos à vida. Sucesso, realização é servir a vida. Mas para servir a vida, eu preciso estar de bem com ela, harmonizada com ela. Como é que eu faço isso? Tomando ela através dos nossos pais, dos meus pais. Quando nós tomamos os nossos pais no coração, que é um trabalho, às vezes, que leva tempo para a gente conseguir. Nós não fazemos isso com a nossa cabeça. Nós percebemos o caminho e iniciamos uma jornada. Até que nós possamos tomar a vida dos nossos pais, da maneira como ela chegou para eles. Porque o Bert Hellig fala que os pais não têm o poder de acrescentar nada à vida. Da forma como ela chega, eles passam. Eles transmitem. Então, tomar a vida, porque a nossa mente, a nossa pequena mente, a nossa mente matura, tem uma ilusão que tomar a vida ela tem que ser perfeita, só boa, não é assim? Olha, a nossa grande tragédia está nessa dualidade. Nós nos perdemos nessa dualidade. Tem que ser bom e perfeito. Se não for bom e perfeito, é mal e imperfeito. Não. É bom e é mal também. É perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. A vida na Terra é sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fala tomar os pais, é tomar os pais com o preço que a vida custou para eles e com o preço que a vida nos custa. Muitas vezes nós lidamos com situações muito difíceis na nossa infância. Nossos pais também lidaram, os nossos avós também. Olha o que os nossos antepassados passaram na história da humanidade, o que eles viveram e venceram para que nós estivéssemos aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Tomar a vida é tomar a vida por completo, com tudo que é parte dela. Volto nas experiências.
com todas as experiências. Porque existe um propósito nisso que nós só podemos confiar. Bert Hellinger nos diz, nós esbarramos no mistério, e querer desvendar o mistério faz parte da nossa prepotência, da nossa arrogância. Né? Então, tomar a vida dos nossos pais é tomar a história deles. Então, se nós tomamos essa vida da forma como ela chegou para eles e como ela nos chega, então nós podemos nos despedir deles naquilo que foi o destino deles, naquilo que fez parte da ancestralidade deles, e seguir livres com a força da vida através deles. Então, a grande diferença aqui é o olhar. Com que olhar nós olhamos para os nossos pais? Esse olhar é que faz a diferença. Quando nós olhamos com os olhos humanos, nós diminuímos os nossos pais. E nós vamos julgá-los. E nós vamos reagir a eles. E aí nós vamos fazer um movimento que nos desalinha desse fluxo, desse propósito. Porque toda experiência que a vida nos traz tem algo precioso ali. Então, como resultado de não alcançarmos essa percepção mais ampla, de nos perdermos nessa visão humana da humanidade dos nossos pais, nós nos fechamos para eles, nós nos fechamos para a vida. Então, quando uma criança pequena se decepciona com o papai e a mamãe, porque ela acreditou que eles não amaram da forma como ela gostaria de ser amada, eles não cuidaram da forma como ela gostaria de ser cuidada, não é assim que uma criança pequenininha pensa? E ela acredita que isso é verdade. E nós crescemos biologicamente. Nós nos tornamos adultos. Mas essa criança continua em nós, hoje como nível de consciência. Queixosa diante da vida, reclamona diante da vida, se queixa do pai, da mãe, do governo, do marido, da mulher. Uma criança ávida. Um lugar onde nós ficamos pobres, famintos. E nós vamos passar a vida toda procurando esse alimento que nós não vamos encontrar em nenhum lugar. Porque só pode ser encontrado na fonte. A fonte é nossos pais e a vida que jorra através deles. Quando nós nos conectamos com eles nesse nível, quando nós atravessamos a humanidade deles, as experiências humanas difíceis, e podemos tomar a seiva da vida, como um bebê toma o leite da mãe, mesmo que a mãe ganhe esse bebê ali na calçada, nas situações mais difíceis, basta ir para o peito que o leite jorra. Como estabelecer essa conexão com os nossos pais? Para além da humanidade, para além desse nível, onde nós os diminuímos, porque vimos essa parte humana. Sim, é verdade, eles trazem essa parte humana, assim como todos nós. E é por isso que estamos no plano da Terra. É para isso que estamos aqui. Para cuidar disso. Eles também. Mas isso não diminui a grandeza deles. Quando eles disseram sim à vida, quando foram designados para serem nossos pais. Isso não tira deles, nenhuma miséria humana tira deles o alimento que nós precisamos da nossa conexão com eles. De alma para alma, nesse nível profundo, onde eles são infinitamente maiores do que nós. Então são dois níveis de realidade e percepção. Os pais divinos, os pais enquanto função, representantes da vida, e os pais humanos, que sofrem como nós, tiveram experiências dolorosas muito mais difíceis do que nós. Se nós pararmos de olharmos para a nossa ancestralidade, eu já fiz isso muitas vezes. Já me curvei diante da minha ancestralidade, já me fiz essa pergunta, eu não sei se eu daria conta disso. Que desafios enormes eles enfrentaram. Eles foram guerreiros. Eles abriram caminhos. E é isso que importa. Se nós queremos nos alimentar, isso é o essencial. O essencial não é aquilo. A parte humana, o aspecto humano que nós percebemos e qualificamos eles. Então, quando nós não tomamos os nossos pais na alma,
porque olhamos para a humanidade deles, né? Nós temos essas duas atitudes. A primeira, nós vimos no slide anterior, é a atitude onde nós nos colocamos vítimas diante da vida, pobres, famintos, pedintes. Alguém tem que ter para me dar. Marido, governo, médico, o SUS, não é assim? A gente vai estar buscando esse alimento e sempre culpando alguém que se transforma num pai e numa mãe mal para a gente. Nada é o suficiente. Por quê? Porque lá no fundo desse inconsciente tem esse julgamento em relação aos meus pais. Essa não responsabilização pela vida. Ou nós nos arrogamos acima deles, empinamos o nariz e dizemos, eu vou ser melhor, eu vou fazer melhor. Então, por exemplo, uma menina pode dizer, eu não vou ser uma mulher submissa e plástica como a minha mãe, que deixava meu pai fazer o que quer com ela. Isso são exemplos, tá? Isso são frases que eu já ouvi muito aqui. Eu vou ser uma mulher independente, poderosa. Não vou ser como ela. Ou seja, eu vou ser melhor do que ela. Eu vou criar meus filhos diferentes. Eu não vou ser como meu pai. Eu vou ser um homem de sucesso. Então, isso é uma defesa. Nós fazemos isso para nos proteger da dor que nós sentimos quando nós éramos tão pequenininhos e queríamos papai e mamãe divinamente perfeito e disponível para nós, eles totalmente. Mas isso se transforma numa atitude arrogante diante da vida e numa desonra à vida. Porque foi aquele papai e aquela mamãe, da forma como foi. Algum aprendizado eu tenho a fazer dessa experiência. E se eu não vivo o que eu preciso viver nela, eu não faço aprendizado. Eu vou me defender dela, ou me diminuindo diante da vida, ou punindo a vida, não oferecendo o meu melhor. Eu fico esperando que a vida me dê, e eu sustento a minha pobreza, porque a vida não dá, a vida devolve, o movimento é nosso, né? Ou eu vou achar que eu não preciso de nada, eu já tenho tudo e sou o melhor. Então, as duas atitudes é uma desonra à vida e aos pais, e é uma violação da hierarquia, que é a terceira lei sistêmica. Né? A lei da hierarquia diz que quem chega antes tem prioridade. Os filhos sempre vão ser menores do que os pais. Eles não podem se arrogar. Eles não podem crescer em relação aos pais. Isso é uma violação da hierarquia. Quem viola a hierarquia cai sempre. Né? Se nós pegarmos uma imagem cristã, um arquétipo cristão, o que o cristianismo chama de queda, foi uma violação da hierarquia. Alguém se colocou acima e maior e melhor do que o pai. Né? Se nós pegarmos esse arquétipo do cristianismo, ele nos mostra isso. Então, quando nós violamos a hierarquia, a queda é uma consequência. O que significa essa queda, gente? Um sucesso que a gente às vezes obtém num alto preço. Nós nos tornamos escravos. Nós travamos uma luta interna contra o fluxo da vida para sermos diferentes dos nossos pais, para não fazermos iguais. Aí o Bert Helling fala, sabe a consequência? Quando nós fazemos dessa maneira, quando nós lutamos para ser diferente dos nossos pais, nós nos tornamos iguais a eles. Nós não temos saída. Essa é a nossa queda. Então cabe a nós viver a experiência que foi humanamente difícil, aprender com ela, atravessar, deixar o olhar se ampliar para a grandeza dos pais, enquanto representantes da vida, e nos conectar com esse nível. Esse é o alimento que nós podemos nos nutrir em qualquer tempo. Eu já disse isso. Quando nós nos fechamos, quando o nosso olhar humano olha para os nossos pais humanos, e através desse olhar nós diminuímos eles, a grandeza deles, então nós não amamentamos. Se a gente usar uma analogia da mãe com o bebê, nós não amamentamos, nós ficamos famintos. Ou seja, nós não inspiramos esse sopro, pegando também essa imagem.
Todo pai e toda mãe traz a força desse sopro. Não importa o que apareça na humanidade deles. Não importa se o que eu vi foi uma mãe fraca, pedinte, faminta. Não importa. Se o pai que eu vi foi um pai, não importa. Não importa. Todos eles têm essa força. Quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, a força da vida é colocada em movimento aí. Nem os dois têm controle mais sobre ela. E é uma força tão poderosa. Olha aqui. Compreendem isso? Em qualquer tempo que nós nos conectarmos com essa força, através dos nossos pais, nós nos nutrimos dela. Nós nos tornamos plenos e fortes. Agora, quando nós ficamos famintos, nós vamos buscar o alimento em fontes, em alvos substitutos. Vocês têm algum exemplo para me dar de alvos substitutos da nossa fome cotidiana? Álcool. Como? Álcool. Álcool. O que mais? Drogas. O que mais? Sexo. Sexo compulsivo. O que mais? Comida. Qualquer vício. Qualquer vício, qualquer compulsão. Trabalho. Trabalho. Exatamente. Dinheiro. Dependência emocional, onde a relação com o parceiro torna... Aqui eu coloquei algumas imagens, né? Essa dependência emocional que atrela um ao outro. Onde eu preciso de você, senão eu vou morrer, você precisa de mim, senão eu vou morrer, juntos, nem que a gente tem que afundar junto, mas eu preciso de você. Esse eu preciso de você, mamãe, no primeiro momento, e de você, papai. Me alimentem, por favor. Só através deles esse alimento vem. Senão nós nos tornamos compulsivos. Trabalho, comida, droga, sexo, dependência emocional, etc. Então, que é uma fome insaciável. É a busca de que o governo olhe, que o médico faça, que o terapeuta faça. Cadê papai? Cadê mamãe? Cadê? É um clamor. Vocês já pararam para observar como que nós vivemos nesse clamor? Esperando do outro que está como eu clamando. Então, nós nos tornamos pobres. Nada vai ser o bastante, nada vai preencher, nada vai ser o suficiente. A não ser que eu olhe para os meus pais com uma consciência ampliada. Olhe para a vida e digo sim. Essa é a frase mágica do Best Hellinger. Sim, eu tomo a vida da forma como ela chegou para mim. Eu concordo com ela, com o preço que vocês pagaram, papai e mamãe, com o preço que eu pago. Eu me curvo diante dessa vida. Eu me faço pequeno. Eu deixo de lutar contra aquilo que é, para querer uma coisa que não é, que não pode ser. Eu me conecto com a riqueza. Eu escolho ser rico. Estar saciado. Então, meu olhar pode atravessar esse nevoeiro da humanidade deles, que eu só vi e me deixou pobre, porque eu deduzi que eles não tinham nada para me dar. Eles têm tudo, independente de quem são, independente de ter morrido antes de você nascer, tá? Independente. Uma vez que o óvulo e o espermatozoide se encontraram, a força da vida já está ali. O pai já cumpriu a função dele. A mãe ainda vai levar mais alguns meses. E quando você nasce, ela também cumpre essa função maravilhosa do serviço à vida. Os cuidados é algo a mais que eles nos dão. E nem isso é essencial, porque cuidar, qualquer outro pode cuidar. Transmitir a vida, não. Eles são únicos porque foram designados, só podiam ser eles. Por isso, neles está o alimento. Compreendem isso? Nada poderá saciar, nada poderá ser o bastante. Eu disse isso antes. O que acontece conosco, o que acontece com os seres humanos é o seguinte:
Como nós, na nossa consciência imatura, não conseguimos ver a grandeza dos nossos pais e permanecemos ávidos, esperando o alimento no nível que eles não podem nos dar, porque nós esperamos esse alimento no nível humano deles. No nível humano deles, eles deixam faltar muito conosco, porque faltaram a eles também. Volto a dizer, essa é a experiência humana do plano da Terra. Todos nós, seres humanos, lidamos aqui com a falta, com o incompleto. Esse é o sentido da existência. Se fosse completo, não teria sentido estar aqui. É esse incompleto que nos move. É esse incompleto que deixa o rio em fluxo. É esse movimento do incompleto, né? Então, o que acontece? Quando nós acreditamos que os nossos pais não tinham para nos dar, porque não podíamos perceber a grandeza da vida que estava ali e que eu podia sugar, tomar, absorver e deixar com eles tudo. Né? Como quando nós somos crianças, isso não é possível, porque nós não temos uma maturidade neurológica e nem emocional para isso. Né? Nós não podemos ter uma consciência ampliada para isso. Mas uma vez que nós nos tornamos adultos, essa é a nossa tarefa. Então essa criança, ela não cresce. Vocês já observaram que a gente tem 20, 30, 40, 50, 80 anos infantilizados em um nível, às vezes lidando com a vida de uma forma extremamente imatura, dependente emocionalmente, exigente uns com os outros. Por quê? Porque essa criança que um dia eu fui, ela não cresceu. Ela permanece ali infantilizada, esperando o papai e mamãe hoje, através do marido, da mulher, do trabalho. Ou seja, nós não servimos a vida. Nós continuamos esperando que a vida nos sirva para que nós possamos crescer. Esse é o lugar onde nós nos fazemos e permanecemos pobres, fracassados. Esse é o lugar onde nós adoecemos, ficamos sem energias, desenergizados. Esse é o lugar da nossa infelicidade, porque nós nos mantemos pobres, porque não vai vir. Eu costumo dizer que viver é a arte de fazer lutos. É preciso viver os lutos daquela infância, daquilo que machucou na humanidade dos pais e que não foi possível ser diferente, para que possamos transcender esse nível e olhar a plenitude e o alimento que estava ali o tempo todo, mas nós não podíamos ver. Isso é o trabalho das constelações familiares é um trabalho de reconciliação, é um trabalho de amor. Isso é uma reconciliação com a vida, com os pais, com estar na Terra. Isso é uma reconciliação com os outros seres humanos no lugar de igual. Nós temos as mesmas experiências, as mesmas. Os nossos pais também. Não foi fácil para eles. Então, quando nós olhamos para os nossos pais com os olhos divinos, quando nós transcendemos esses limites humanos e podemos olhar para uma consciência ampliada, então nós podemos ver a grandeza deles, o seu serviço à vida. Podemos tomar a vida através deles com vontade. Nós tomamos, nós vamos, nós buscamos com gratidão e com amor. Então nós experimentamos um estado de plenitude, alegria, contentamento, saúde e paz. Nada mais falta. Quando nós alcançamos esse nível, eu volto a dizer para vocês, não é um nível que a gente alcança magicamente. É um trabalho interno que nós fazemos, é um caminho interno que nós percorremos. Mas uma vez que nós reconciliamos com os nossos pais e com a vida, você se torna aquela pessoa que você fala assim, gente, não tenho nada a pedir, eu só tenho que agradecer e servir. Aí nós chegamos naquele nível, o que queres que eu faça, vida? O que queres que eu faça? Eu estou aqui a serviço, eu estou tão pleno, porque isso é parte da plenitude. Quando nós estamos plenos, nós não suportamos ficar com essa plenitude aprisionada em nós. Nós queremos doar, nós queremos transmitir. Aí eu começo a servir a vida por amor, com gratidão, porque eu voltei para trás e tomei a vida com amor e gratidão. Curei as feridas da humanidade, das relações que estavam atrás de mim. Deixei com cada um o destino que lhe pertence.
Meu pai trouxe um destino difícil, eu deixo com ele com amor, que isso faz parte da história dele. A minha vovó trouxe um destino difícil, eu deixo com ela com amor. Eu tenho todos no meu coração. E tomo a vida, a seiva da vida. Então eu vou servir a vida. Como é que eu vou servir a vida? Se eu estou num relacionamento, eu estou num relacionamento porque eu quero dividir, eu quero dar, eu quero compartilhar essa plenitude com a pessoa fica grata com aquilo, então ela também quer compartilhar comigo. Muda o teor da relação. Não é uma relação mais eu estou com você para você me alimentar. Eu estou com você porque eu quero compartilhar com você a minha riqueza. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você, muito amor, muito desejo, muita alegria. E aquilo plenifica o outro. Aí eu olho para a vida, olho para o meu trabalho e falo, poxa, eu quero servir a vida, eu quero fazer isso da melhor forma que eu quero fazer. O nosso trabalho também é um serviço à vida, lindo. Através dele, nós nos servimos mutuamente. Hellig fala isso lindamente. Vocês já perceberam o quanto nós precisamos uns dos outros através do nosso trabalho? O que seria de nós sem os outros? A todo minuto tem alguém nos servindo com o seu trabalho. E nós também servindo com o nosso trabalho. E quando eu me coloco na vida, servindo, então eu me torno mais rico a cada dia. Bert Hellig chama isso de movimento para mais vida, mais amor, mais plenitude. Aí pode ser mais sexo, mais alegria, mais amor, não é mais na compulsão. Compreende? É porque eu estou num movimento de abundância. Então eu me derramo em abundância e a vida volta para mim, essa abundância toda. Então quanto mais e mais eu posso doar, distribuir e servir e mais volta para mim. Esse é o movimento, gente, da felicidade, da saúde, da abundância, da alegria. Não importa em que tempo nós consigamos fazer esse percurso. Importa tornar-nos conscientes dele. Importa abrir o nosso coração para ele. Até o momento onde curvar diante dos nossos pais seja a mais profunda verdade do nosso coração e eles possam entrar na nossa alma plenamente do jeito que são. Quando vocês olharem para os seus pais e conseguir dizer de um lugar de verdade, eles são perfeitos para mim. Nada poderia ter sido diferente do que foi. Então vocês vão conseguir olhar para todas as pessoas e dizer a mesma coisa. Porque o humano de cada pessoa cabe no seu coração. Porque você também é um ser humano. E você consegue, junto com o humano de cada pessoa, reconhecer a grandeza dela. Então, esse é o nosso último slide. Só assim nós ficamos prontos para então servir a vida com gratidão e amor. E no serviço à vida está a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso sucesso, a nossa plenitude. Esse é o movimento para mais. Ok? É isso.